Já pensou tu passa esse vídeo e esse assunto cai na tua prova? Aí eu quero ver. Objeto do ato administrativo. Estamos falando ainda dos requisitos do ato administrativo, só que agora do último elemento, o objeto. Eu vou falar sobre 2, 3, 4, 5, 6 pontos. O primeiro deles, como sempre, é o conceito. Afinal de contas, o que é esse elemento objeto do ato administrativo? O elemento objeto, gente, é o conteúdo desse ato administrativo. Isso aqui você precisa gravar porque costuma cair bastante em prova. E o que significa isso? Basicamente é o efeito jurídico do ato. O que isso significa? Significa que é o resultado imediato do ato. Ele representa a modificação concreta no mundo jurídico. Então, basicamente, o objeto é o efeito do ato. Quando você faz um ato, imediatamente aquele ato gera um efeito jurídico. Exemplo, quando a administração pública dá uma multa, essa multa, que é o ato, gera um efeito. Qual é o efeito? A obrigação de alguém pagar, uma punição pecuniária. Esse é o efeito do ato. Você quer mais exemplos? Vou te dar aqui exemplos. Primeiro, o da multa, para ficar registrado. Quando o ato de uma multa é praticado, o objeto desse ato é impor uma sanção pecuniária. Pecuniária quer dizer financeira, né? Relativa a dinheiro. Agora imagine uma nomeação, que é um outro ato administrativo. Nomeação. Qual é o objeto? Qual é o resultado imediato? Qual é o efeito jurídico que uma nomeação causa? Ora, o efeito imediato é inserir alguém num cargo público. Outro exemplo, uma autorização. Qual é o efeito imediato que a autorização causa? Ora, autorizar uma atividade. Então você vê que todo ato administrativo gera um resultado imediato, um efeito jurídico. Agora é importante falar dos requisitos de validade do objeto. Então, para ser válido um objeto, ele precisa do quê? O objeto precisa ser lícito. O que significa? Que ele tem que ser permitido pela lei. Mas não basta apenas ser lícito. Ele também precisa ser possível. O que basicamente quer dizer que ele tem que ser viável, né? Eu tenho que poder fazer, tem que ser viável juridicamente. E ele tem que ser determinado ou determinável. Quer dizer, ele tem que ser certo. Inclusive, isso já foi questão de prova, né? Falando assim, o objeto só é válido se for lícito e possível. E a banca deu como errado, porque faltou determinado ou determinável. Então, para um objeto ser lícito, aliás, para o objeto ser válido, ele precisa ser lícito, possível e determinado ou determinável. Outro ponto. A gente precisa falar de discricionariedade. Por quê? O elemento objeto, ele está relacionado com a possibilidade de ser discricionário. Aliás, são dois elementos que já caíram 500 milhões de vezes, motivo e objeto. Os dois eles podem ter, existe a possibilidade de ter uma certa margem para escolher, ou seja, discricionariedade, com base em conveniência e oportunidade, como você já sabe, já está careca de saber. Então, só para você entender, o objeto, ele pode ser discricionário ou pode ser vinculado. Se ele for vinculado, ele é pré-definido pela lei. Se você está estudando comigo há um tempo, você já sabe o que é vinculado, o que é discricionário. Vinculado é porque está na lei que tem que ser daquele jeito. A administração pública não pode fazer diferente. Ela tem que fazer exatamente como está na lei. Já o discricionário, ele tem margem para escolha. Significa que a administração pública pode fazer o que quiser? Não. Significa que dentro da lei, dentro das margens possíveis da lei, a administração pública pode escolher o que fazer entre algumas opções. Por exemplo, quando alguém pede uma autorização, a administração pública pode escolher dar ou não. A lei permite ela fazer essa opção. Agora, quando é uma licença, aí é vinculado. Se a pessoa tem todos os requisitos para ter a licença, a administração pública não pode dizer não. Ela está vinculada pela lei a ter que dar aquela licença. Essa é a diferença. Vinculado tem que fazer. Discricionariedade, você tem margem para escolher o que fazer, embora dentro do limite da lei.
o que nos leva para o nosso quinto ponto. Vamos falar de vício. O objeto pode ter vício? Sim, o objeto pode ter vício. O vício ocorre quando o conteúdo, vou colocar bem aqui, ó, o conteúdo é inválido. Como assim? E aí eu vou te dar duas opções. Quando nós temos o objeto lícito e quando nós temos o objeto impossível. Ora, aliás, perdão, o objeto ilícito, tá? Ilícito. Objeto ilícito e objeto impossível. O que é o objeto ilícito? É quando o ato produz efeito proibido por lei. Como assim? Imagina, por exemplo, o servidor fez alguma coisa e o cara, né, e a autoridade competente foi punir esse servidor, mas puniu com uma forma de punição não prevista em lei. Por exemplo, deu uma chicotada nele. Só um exemplo para você entender, tá? Então deu uma chicotada nele, não está previsto em lei. Então houve um objeto ilícito. Nesse caso, há vício no objeto. Com relação ao objeto impossível, aí já é diferente. Não é que o ato ele é proibido por lei, mas sim que o efeito do ato não pode ser realizado. Seja porque juridicamente é impossível de realizar, ou seja porque materialmente é impossível de realizar. Tipo assim, não dá para fazer na prática. Se não dá para fazer na prática, o objeto então ele é impossível. Quer dizer, imagina o seguinte, é impossível eu demitir um cargo que não existe. Se o cargo não existe, como é que eu vou demitir? É impossível. É impossível aplicar, aliás, é ilícito eu aplicar uma punição sem uma lei que me dê base para aquela punição. Então, vício no objeto. E para a gente finalizar, vou falar sobre convalidação. A convalidação a gente ainda não estudou, mas a convalidação, em termos simples, é uma correção. Foi praticado um ato, esse ato ele é inválido, ele tem um vício, e agora a gente vai corrigir esse vício. No caso do objeto, porque assim, o vício ele é sempre em um elemento, né? O vício é em um elemento. Ou vai ser um vício na competência, ou na finalidade, ou no motivo, ou no objeto, e assim vai. O vício é em um desses elementos. Tem elemento que quando tem vício, não dá para corrigir, não dá para convalidar. O objeto, quando há vício no objeto, não é possível você fazer essa correção, essa convalidação. Aliás, a efeito de conhecimento, apenas se for vício na competência e se for vício na forma, é que é possível convalidar. A gente vai ver isso em detalhes em convalidação, tá? Mas apenas se for competência e forma. Se for motivo, finalidade ou objeto, não pode ser convalidado. Esse aí é o nosso mapa mental. E agora a gente vai fazer algumas questões.